Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Finamor, eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Nascer em uma família disfuncional, crescer, ter relacionamentos abusivos, passando por todas essas experiências nos fazem enxergar a vida com outros olhos. Passando por experiências desse tipo, você nunca mais verá a vida com os mesmos olhos. Quando você já cresce sofrendo o abuso emocional narcisista, isso rouba a sua inocência. Porque você nunca foi uma criança que se sentia segura e amada pela sua própria família. E hoje, na sua fase adulta, você tem medo de todo mundo. Você não se sente seguro no mundo e você tem medo das pessoas. Porque passando pelo abuso emocional narcisista, isso nos faz nos sentir expostos e vulneráveis. Porque você vive sofrendo com a hipervigilância e você se torna uma pessoa amedrontada. Mesmo quando você não tem razão para ficar amedrontada. E o que você mais quer é se enfiar embaixo das cobertas e nunca mais sair de lá. Quando a gente já nasce dentro de uma família disfuncional, a gente cresce e a gente se sente como se a gente ainda fosse criança, com medo de monstros e bruxas. E a questão mais terrível é quando a gente descobre que esses monstros e essas bruxas são pessoas reais. São pessoas próximas a nós. Esses monstros e essas bruxas são pessoas narcisistas. Esses monstros e bruxas são pessoas que a gente pensava que a gente poderia confiar, são pessoas que nós amávamos. E todas essas experiências são traumatizantes. E passando por tudo isso, isso muda quem nós somos. Querendo ou não, nós não somos mais os mesmos. E a parte mais triste é ver que muitas pessoas pensam que vítimas do abuso emocional narcisista estão sempre exagerando. Que não foi tão ruim assim. E muitas pessoas ainda pensam que nós estamos nos fazendo de vítimas. E acredite, quem tiver a audácia de falar isso para você, também são pessoas tóxicas ou pessoas narcisistas. Pessoas patológicas causam um estrago imenso em outra pessoa. Que se você pudesse mesurar o tamanho da dor e da sua experiência do abuso emocional narcisista, do abuso espiritual, do abuso financeiro, do abuso mental e psicológico, isso seria considerado um crime. O abuso emocional narcisista é um abuso violento na sua alma, que ao invés de quebrar o seu corpo, quebra o seu espírito. E quando você cresce em uma família disfuncional, na sua fase adulta, quando você começa a ver outras famílias saudáveis, você percebe que você não cresceu em uma família normal. Você vê que você não teve amor, que você não teve atenção, que aquele ambiente, aquelas pessoas não operavam de uma forma saudável. E famílias disfuncionais, como a minha e como a sua aí também, elas operam dentro de regras específicas, que nunca são faladas em alto e bom tom de voz. Mas são regras que todos os membros dentro daquela família sabem quais são e sabem qual é o seu papel. E a primeira regra que governa uma família disfuncional é que você tem que andar em ovos. Você tem que caminhar dentro daquele ambiente como se você estivesse pisando em pregos. Isso vem desde a infância, porque quando você era criança, os seus pais ou um dos seus cuidadores era narcisista, você não sabia em qual estado de humor essa pessoa estava naquele dia. Então todas as pessoas, tanto você como seus irmãos, tinham que andar em ovos. Isso era uma norma. E nós tínhamos que viver assim o tempo todo. Porque nós não sabíamos a que hora vinha um grito, a que hora vinha um tapa, a que horas ia vir o estresse e o drama. Porque a confusão poderia começar do nada. Quando a gente estava menos esperando, lá vinha a bomba. E você aprende a andar em ovos desde a sua infância, porque você poderia estar quieto, concentrado, sem fazer nada de errado e do nada você era abusado. A segunda regra é que seus pais narcisistas e a sua família disfuncional queriam de você lealdade, obediência e respeito. E eles exigiam isso de você a qualquer custo, a todo tempo, não importasse o que acontecesse. Mas você nunca recebia isso de volta. Eles só tiravam e exigiam isso de você. Mas quando você exigia, você nunca tinha isso. E famílias disfuncionais também operam como todos nós contra eles. Porque pais narcisistas querem que todos naquele ambiente sejam respeitosos. Todos sejam leais a eles.
não importando o quão horrível eles te tratem, não importa o quanto você foi maltratado, não importa o quanto eles fazem bullying com você. Porque pessoas narcisistas não sabem o significado das palavras, elas confundem obediência com respeito. E se você não aceita a manipulação de pessoas narcisistas, ou se você não faz o que a sua família tóxica quer que você faça, para eles você está sendo desrespeitoso e desobediente. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é só uma forma de te manipular e conseguir o suprimento narcísico de você. Pais narcisistas, famílias narcisistas confundem autoritarismo com educação e confundem amor com abuso. Mas a família disfuncional é incapaz de te oferecer tudo aquilo que elas exigem de você. Porque você tem que ser 100% comprometido com a sua unidade familiar. Mas ninguém é comprometido com você, especialmente se você é o bode expiatório da família. Nenhum membro daquela família disfuncional te respeita, nenhum membro daquela família disfuncional é leal para você, porque não há uma conexão emocional. Porque é o abuso, é o estresse, é o drama que mantém uma família disfuncional unida. E quando você não quer fazer parte disso, você é uma pessoa ingrata, uma pessoa ruim. Você ouve que você quer ser melhor do que todo mundo. Simplesmente só pelo seu fato de você não querer participar da seita. Por você querer seguir a sua individualidade, ter o seu próprio pensamento, querer ter sua própria vida. Dentro de uma família disfuncional, isso não é permitido. Você tem que ter culhão para você escapar de uma família disfuncional. Dentro de uma família disfuncional, o amor é condicional. O amor, as migalhas de pão, né? Porque pessoas narcisistas não amam. E onde falta amor, falta tudo. E a maioria de nós aqui no meu canal pode provar isso. E esse amor condicional que as famílias disfuncionais querem te fazer acreditar que você recebe é que você só é valorizado quando você obedece à família disfuncional. Você só é valorizado quando você respeita e aceita ser manipulado pela família disfuncional. Porque dentro de uma família disfuncional, o seu valor, você só recebe amor se você aceitar ser um capacho, se você aceitar ser uma marionete. Você só é valorizado se você se escravizar e se sacrificar pela família disfuncional. Famílias tóxicas não funcionam pela suposição de amor incondicional. Jamais. Porque não há amor, não há família. Você não tem irmãos, você não tem pais. E isso é uma realidade dura que todos vocês vão ter que aceitar. E essa aceitação é dolorosa e longa. Porque dentro de uma família disfuncional, o suposto amor que você recebeu foi baseado dentro do seu papel ali dentro daquela disfunção. O suposto amor que você recebeu foi baseado naquilo que você oferecia para a sua família tóxica. E a partir do momento que você se recusa a continuar fazendo isso, você é excluído. Você é banido daquela família. Todo mundo fala de você pelas costas, mas na sua frente fingem bondade. Fingem que não falam de você. Porque o seu valor, o seu pertencimento naquela família está no suprimento narcísico que você oferece. E se você parar de dar esse suprimento narcísico, você é excluído da seita. No meu caso, eu fui excluída da seita desde a minha infância. Porque eu me rebelei, eu falei, eu não vou participar disso, esse não será o meu fim. Por isso que eu fui excluída a minha vida toda. Me humilharam, me inferiorizavam. E aqui estou eu hoje. Quando eu olho para trás, eu só agradeço a Deus por não ter me rendido aos planos de Satanás. E, obviamente, quando você se recusa a dar o suprimento narcísico para aquela família tóxica, você é a pessoa que é ingrata, você é a pessoa que é louca, você é a pessoa delinquente. Você é a pessoa egoísta, por você querer seguir a sua vida sozinho. Eu, como bode expiatório, quando eu recusava a fazer o que eles queriam, eles diziam que eu era uma pessoa mimada, malcriada, só porque eu pensava pela minha própria cabeça. Agora você veja só como é disfuncional e tóxico. Porque a família disfuncional é misturada assim, ó. Famílias disfuncionais querem que todos os membros daquela família pensem igual à pessoa narcisista. Você pensa e se comporta igual à pessoa narcisista. E eu falava, não, jamais. Eu tenho uma cabeça que é para eu pensar os meus pensamentos e seguir a minha vida do jeito que eu quero seguir. E óbvio que muitas vezes isso não melhorava em nada a minha situação. Pelo contrário, só piorava, né? Principalmente quando eu estava sob o controle da família narcisista.
Mas as coisas foram andando até que eu escapei. Eu era chamada de mimada e malcriada porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu não queria fazer as coisas como eles queriam que eu fizesse. E acredite, eu paguei um preço alto por isso. Porque eu sou uma pessoa que, para eu me sentir feliz, eu preciso do meu espaço, eu preciso ter paz. E eu não tinha isso, me frustrava. E óbvio que hoje eu tenho, mas isso demoraram anos para eu conseguir estar no meu estado de paz e estado mental que eu estou hoje. A terceira regra de uma família disfuncional é a competição. Famílias disfuncionais, os pais narcisistas motivam e encorajam a disputa entre os irmãos. Não há nenhum tipo de encorajamento para os irmãos se darem bem. É sempre para os irmãos ficarem com raiva um do outro, brigarem um com o outro. Isso é a forma de dar suprimento narcísico à pessoa narcisista, porque os irmãos brigando, todos vão lutar para ter o amor dessa pessoa narcisista. E o cuidador narcisista sabe disso, e o que ele mais quer é os filhos se matando, caindo na porrada para ter aquele suposto amor, que nunca nenhum membro daquela família vai receber. Porque tudo dentro de uma família narcisista é competição. Porque pais narcisistas amam fazer a triangulação entre os filhos, colocando um irmão sempre contra o outro. Um irmão sempre está falando mal do outro. O cuidador narcisista está sempre falando mal de um filho para o outro. O nosso próprio pai ou mãe narcisista faz fofoca de nós mesmos para um de nossos irmãos para que nós brigássemos. Eu peguei isso várias vezes. A pessoa narcisista sempre me colocava de contra o filho favorito ou com o filho herói. E a filha favorita fez da minha vida um inferno. Fazia fofoca, me acusava de coisas. Era assim realmente um filme de terror. Ela se tornou uma pessoa horrível, uma narcisista oculta. Só pensa em dinheiro, atropela qualquer um para conseguir o que quer. Egoísta, invejosa, nível hard. Então todos os irmãos dentro de uma família tóxica não se dão bem. Muitos nem se falam. E se falam é superficialmente, só por consideração mesmo. Porque os irmãos dentro de uma família disfuncional competem entre si. E eu, como bode expiatório, eu só vou competir comigo mesmo, com a minha versão do ano passado, com a minha versão anterior. Eu não vim para esse mundo para competir com ninguém. Porque você não pode competir com o que você não pode ser comparado. Vamos começar por aqui. Ainda bem que hoje eu estou bem longe, dou graças a Deus. Quem criou e fez os monstros que se responsabilize. Porque eu quero mais é ter paz, porque eu lutei muito para ter a paz que eu tenho hoje. Hoje eu sou para mim mesma os pais que eu nunca tive. Eu sou para mim hoje a família que eu nunca tive. E acredite, essa competição dentro de uma família disfuncional nunca acaba. É sempre um querendo mostrar que está melhor que o outro. Eles estão sempre contando vantagem, porque a minha história de vítima não é a minha vitória. Vocês ainda não viram nada do tamanho dos planos que Deus tem para a minha vida e do tamanho dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque a competição dentro de uma família tóxica é onde os filhos dão suprimento narcísico para os pais narcisistas. Que os filhos vão lutar para ter o amor e a atenção daquele pai narcisista. Sendo que buscar a atenção e o amor de pais narcisistas é um buraco sem fundo. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir o amor e você nunca vai conseguir o respeito da sua família tóxica. Porque se você não recebeu amor, atenção, respeito e lealdade quando você era criança, que você era inocente, vulnerável, e se você hoje na sua fase adulta continua nessa expectativa, infelizmente você vai morrer esperando por esse dia. E essa é uma pílula muito difícil de você engolir. Mas é necessária para que você possa se curar dos seus traumas. Porque esse amor e respeito que você espera receber da sua família disfuncional nunca será obtido. Porque pais narcisistas são incapazes de sentir amor genuíno pelos filhos. Não somente sobre você, como todos os seus irmãos também. Pelo menos você acordou para a realidade. Deixa a competição rolar lá com seus irmãos. Porque se eles acham que estão recebendo amor, boa sorte para eles. Regra número 4 de uma família disfuncional é chupa isso e mantenha sua boca fechada. E você, assim como eu, sendo uma criança sensível, isso significava que você seria humilhado, ridicularizado, desvalorizado e criticado. E se você tem muitos irmãos como eu, você já sabe a cena. Seu pai ou sua mãe narcisista, ou ambos narcisistas, encorajavam seus irmãos a te humilhar e rir de você como se fosse engraçado.
fazer uma criança de palhaço quando você expressa as suas emoções. A sua família disfuncional te ridicularizava, ria de você quando você chorava, quando você expressava as suas emoções, quando você reclamava de alguma coisa que não estava certa. E essa ridicularização, essas críticas fizeram você reprimir todas as suas emoções. Isso hoje faz você ficar calado, faz você ter medo de se expressar, porque o que eles queriam era você silenciado, para que você não tivesse uma voz e você nunca falasse sobre o que você sofreu. E isso só se reflete na sua fase adulta, quando você começa a se relacionar com outras pessoas narcisistas e você acha que você tem que tolerar o abuso. Você tem medo de confronto, porque você acha que você não vai ser amado, a não ser que você fique calado e aguente tudo quietinho. Como se tudo isso fosse engraçado, né? E que tipo de família faz isso com uma criança, né? Só no mundo dos narcisistas mesmo. Isso acontecia muito comigo, porque eu me expressava claramente, eu falava a verdade na cara. E como eu era criança, eu não sabia lidar com abuso, eu não sabia o que eu vivia, né? Então eu chorava muito. Então riam muito de mim quando eu me expressava abertamente, como eu faço aqui hoje. Então vinha aquela família gigante me ridicularizando, porque eu pontuava o que estava errado. Quando eu, na verdade, só queria ser entendida, eu só queria ser amada. Como toda criança chora quando não sabe lidar com alguma emoção, era isso que eu fazia. Então eu era chorona, dramática, fazia tempestade em copo d'água. Quando eles faziam coisas comigo ou me acusavam de alguma coisa que eu não tinha feito, eu chorava, né? Mas não faltava quem não dizia: poxa, tu já vai chorar de novo, tu só faz chorar nessa vida. E eu ainda tinha que ouvir: cala essa boca ou vai chorar lá fora, que eu não te aguento mais. Tá vendo os seus irmãos? Nenhum deles chora, só você. Eu passei a me isolar, porque nem dentro de casa eu poderia chorar mais. Então eu ia para o meio das plantações de milho chorar lá, porque eu não queria ser inferiorizada, eu não queria ser ridicularizada como todos faziam. E a última regra de uma família disfuncional é a submissão. A submissão a uma família disfuncional é o requerimento principal, porque famílias disfuncionais são ditadoras. Você tem que se submeter às regras impostas. Você tem que se submeter às necessidades da família disfuncional, significando que você não tem necessidades, significando que você não tem querer. Eu ouvia muito durante a minha vida que eu não tinha querer, eu só tinha que obedecer. E obviamente eu, como bode expiatório rebelde, eu dizia: eu não vou obedecer coisíssima nenhuma, vão catar coquinho, eu estou fora. E obviamente que isso não era bonito para o meu lado. Porque dentro de uma família disfuncional, você não pode ter uma opinião própria. Você não pode ter uma vida separada deles. Você não pode ter um pensamento e querer coisas diferentes da que eles querem. Porque eles funcionam dentro de uma cartilha. Eles têm que seguir aquela agenda. Então, dentro de uma família disfuncional, você tem que se submeter à sua família disfuncional 100%. Como se dissesse assim: você pensa como eu penso, você faz o que eu faço, você se anula para me servir. Porque como famílias disfuncionais são misturadas, elas querem fazer você e eles serem um só. Você tem que ser submisso e você tem que obedecer. Não importa o quão abusivos eles sejam, não importa o quanto de coisas erradas que elas façam, e não importa o nível de crueldade que elas tenham, você tem que se submeter e obedecer. E pode acreditar, eu comi o pão que o diabo amassou, mas eu me recusei a me encaixar em todas essas regras, porque eu tive que enfrentar minha família inteira. Eram 6 pessoas contra 1, que era eu. Agora você me diga quem era a pessoa fraca nessa história. Porque se as pessoas se juntam em gangues para atacar uma só pessoa, isso significa que você não é tão fraco assim, certo? E por hoje é só, gente. Se você teve experiências como essas, deixa nos comentários que eu vou interagir com vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre e vejo vocês em breve. Tchau!